Olá, povo de Deus, eu quero lhe cumprimentar com a graça e com a maravilhosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu tenho uma palavra de Deus ao teu coração nessa manhã, uma palavra que vai trazer vida à tua alma, uma palavra que vai trazer força ao teu espírito. A palavra de Deus que está no Evangelho segundo escreveu Marcos, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, no capítulo 5, do versículo 15 ao 20, que diz assim: E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram, e os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse das suas terras. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera. Então todos se maravilharam. Amém? Queridos, essa palavra é uma palavra que nos emociona, porque que está falando de uma vida, a vida de um homem que tinha família, um homem que não era só. Esse homem, não sei se morava com os pais ou se era casado, se tinha filhos, porém vivia nessa cidade de Gadara, uma cidade ímpia, uma cidade que não conhecia Deus e nem as coisas de Deus, não conhecia a salvação, não era ainda conhecido nessa cidade o Evangelho de salvação. Porém, esse homem foi levado a uma vida de miséria, a uma vida de desgraça, por conta de uma possessão demoníaca. Esse homem foi levado a viver em um cemitério, no meio dos túmulos. Esse homem vivia ali, despido, se cortava com pedras, nem cadeia prendia esse homem, por conta da possessão demoníaca. Os demônios eram tantos na vida desse homem que ele tinha uma força demoníaca extraordinária. Ele arrebentava as correntes, despedaçava os cadeados, nada segurava esse homem. E a Bíblia relata que na sobriedade dele, ele vivia nos montes clamando, porque a palavra clamar significa chamar por auxílio. Então eu creio muito, queridos, que ele não clamava ali endemoniado. Quando ele clamava, era quando os demônios o deixavam, e ele, na sua sobriedade, ele clamava por auxílio, ele pedia socorro, e o socorro que ele pedia, Deus ouviu e enviou o seu Filho Jesus Cristo àquela cidade. Jesus, antes de chegar ali em Gadara, ele acalmou a tempestade, atravessando aquele lago, aquele mar. Chegando nessa cidade, ele foi de encontro a esse que estava endemoniado. A Bíblia relata que quando Jesus se aproxima dele, ele se prostra e adora ao Senhor Jesus. A Bíblia relata que Jesus expulsa aqueles demônios. E aquele homem outrora que estava endemoniado, aquele homem outrora que vivia nos sepulcros, aquele homem outrora que vivia despido, que vivia na miséria, que vivia na desgraça por conta dessa possessão demoníaca, agora ele está sentado, vestido e em perfeito juízo. Glória a Deus. Queridos e amados irmãos,
Porém, a Bíblia relata que aqueles homens, os cidadãos daquela cidade, os empresários daquela cidade, os homens ricos daquela cidade, eles eram empresários porque eles vendiam porcos, eles criavam, eles tinham criadores, eles tinham porcos, animais que eles comercializavam ali naquela cidade. Porém, nenhum deles foi capaz de pagar o preço pela libertação daquele homem. Hoje, isso acontece muito nos nossos dias, porque quando se fala de almas, quando se fala de pessoas que estão na miséria, quando se fala de pessoas que estão na sarjeta, quando se fala de pessoas que estão nas drogas, quando se fala de pessoas que estão no alcoolismo, quando se fala de pessoas que foram lançadas à margem da sociedade por conta de possessão demoníaca, essas pessoas estão sendo ceifadas, estão sendo levadas ao inferno por Satanás, porque quase ninguém, queridos, quer pagar o preço por uma alma. Veja bem que quando as pessoas viram o estado daquele homem, elas não se alegraram, elas não ficaram felizes, elas não se alegraram por ver uma vida, uma alma que tinha família, era daquela cidade, era oriundo daquela cidade, morava ali e estava vivendo naquela situação, agora liberto, e as pessoas não se alegraram. Pelo contrário, as pessoas rogavam a Jesus, expulsavam ele dali, pediam que ele saísse daquela cidade, porque Jesus havia dado a eles um prejuízo de quase 2.000 porcos, que os demônios entraram neles e se precipitaram e caíram e morreram afogados no mar. Queridos, quando se fala de resgate de alma, quando se fala de almas que não vão trazer benefício material, quando se fala de vidas, muita gente, a maioria não quer pagar o preço, a maioria não quer estender a mão, a maioria não quer mais cuidar, a maioria não quer mais pagar o preço, ir lá, visitar, estender a mão, levar para a igreja, levar uma palavra, dar um abraço, a maioria não quer mais. Eu só te quero se você tiver um dízimo bom, um dízimo alto, eu só te visito se você me der lucro. Se você não me der lucro, você pode morrer no cemitério. Se você não me der lucro, você pode morrer na sarjeta. Se você não me der lucro, você pode morrer endemoniado, você pode morrer bêbado, alcoolizado, você pode morrer do jeito que você quiser. Se você não me der lucro, se eu não tiver lucro com a tua vida, você não vale nada para mim. Talvez você tenha um parente assim, ou esteja vivendo uma situação assim, ou conheça alguém que vive uma situação dessa, mas eu quero te dar uma palavra nessa manhã. Jesus Cristo, ele pagou o preço na cruz do Calvário pela tua vida. Jesus Cristo, ele entregou a sua própria vida por amor da tua vida. Querido, não desista. Jesus Cristo já pagou o preço por você. Ele sabe o quanto você é valioso, quanto você é precioso, quanto você vale para Ele. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, não sucumba, mas tenha vida e a tenha com abundância. Querido, o Senhor Jesus, Ele te ama e Ele tem vida com abundância para você. Se você está ouvindo essa palavra, se alguém te chamou para ouvir essa palavra, querido, deixa Jesus entrar na tua vida, deixa Jesus entrar na tua história e te fazer um pregador da sua palavra. A Bíblia relata que esse homem rogou para ir com Jesus, mas Jesus disse: não, tem uma obra para ser feita na tua casa. Talvez você foi desprezado por conta dessa situação que você estava passando, porque eu creio que agora com essa palavra você vai mudar de direção, se converter ao Senhor Jesus, entregar a sua alma, a sua vida ao Senhor Jesus. Se você passava por essa situação, querido, eu quero te dizer que Deus, Ele quer mudar a tua história. Ele quer te fazer um pregador da sua palavra. Esse homem clamou e rogou para ir com Jesus. Jesus disse: não, vai para a tua casa e anuncia quão grandes coisas te fez
Deus por ti e como teve misericórdia de ti, porque nós vivemos hoje em uma sociedade sem misericórdia, em uma sociedade má, uma sociedade que é amante do seu próprio ventre, uma sociedade que só ama a si mesmo, não ama mais o próximo. O amor é só de palavras, não existe amor de atitude. Poucas pessoas há ainda que têm e praticam um amor verdadeiro, que estende a mão, que paga o preço, que vai lá, que ajuda, que levanta, que veste, que cuida, que dá de comer, que dá de beber. Poucas pessoas ainda há. E se você encontrar uma pessoa dessas na tua vida, dê valor a essa pessoa e dê valor a essa oportunidade, porque ela vem de Deus. A misericórdia não é do ser humano. Nenhum ser humano é bom por si mesmo, mas Deus é bom e faz com que o ser humano estenda a mão para você. Então, aproveite essa oportunidade, porque é Deus que está tendo misericórdia de você. Te levanta, muda as tuas vestes, muda a tua direção, muda o teu caminho, aceita Jesus como teu Salvador e Ele vai mudar a tua história. A Bíblia diz que esse homem pregou em toda Decápolis. Decápolis significa 10 cidades, Deca 10, Cápolis cidade. Decápolis, ele se tornou um pregador da palavra e todos se maravilhavam ao ver aquele homem pregar, porque outrora ele vivia num cemitério, outrora ele vivia despido, nu, miserável, largado. Agora era um pregador, um anunciador da palavra de salvação de Deus. Amém, querido? Fique com essa palavra, Deus o abençoe, em nome de Jesus. Amém.